Olá pessoal, meu nome é Anderson Lima, sou professor da Escola João Alberto, professor de Física e Química. Vou falar um pouco aqui sobre Química, que é a termoquímica que a gente vai falar agora, que a sua definição é a parte da química que estuda a quantidade de calor e energia. Quando uma reação libera calor, ela é classificada como exotérmica, que é quando acontece a liberação de calor. E quando acontece a absorção de calor, ela é definida como endotérmica. A termoquímica estuda também as transferências de energia em alguns fenômenos físicos. A gente aqui tem dois blocos, tem a transferência A e B, que é por ser essa parte vermelha aqui, ela é a quente, e por ser essa outra neutra aqui, ela é a fria. E aí no segundo passo tem a junção das duas temperatura da quente e da fria, e no terceiro passo temos aqui corpo aquecido através dessas duas temperaturas, a quente e a fria. Bom pessoal, o equilíbrio térmico é estabelecido quando os dois materiais atingem a mesma temperatura. Caso, vamos lá, só para refrescar, o equilíbrio térmico é estabelecido quando os dois materiais atingem a mesma temperatura. Eles vão passar pelo processo e aí depois que eles chegar a um certo ponto eles estão atingindo a mesma temperatura. Voltando a falar sobre as reações endotérmicas, ela absorve calor em meio que está inserido. Tipo, quando você vai, só um exemplo, você vai pegar um álcool e você vai passar nele, no seu braço. Vai pegar o álcool e vai passar no seu braço. Quando você passar esse álcool no seu braço, você vai sentir, tá recebendo energia. Caso você, depois que passar o álcool no seu braço, você assoprar, você vai sentir o friozinho. É isso que acontece nas reações endotérmicas. Já na exotérmica, trata-se da liberação de calor. A gente está liberando calor. A gente quer fazer a liberação de calor. E a sua sensação é de aquecimento. Um exemplo bem prático da reação exotérmica é quando a gente está no acampamento. A gente senta, faz uma fogueira para a gente se aquecer. A gente está fazendo frio e a gente, ao acender aquela fogueira, a gente aquece. É um exemplo de reação exotérmica. Foi. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre a física. Na física a gente vai abordar a refração da luz. O que é essa refração da luz? Qual é a sua introdução? A sua introdução, a gente vê que a refração da luz ocorre quando a luz atravessa a interface entre dois meios ópticos e transparentes. Como, por exemplo, a gente tem a água e o ar, que são dois meios ópticos que acabam sendo transparentes. A velocidade da propagação da luz muda. Então, a gente está dizendo que a velocidade da propagação da luz ela vai mudar. E aí, para isso acontecer, a velocidade depende muito de uma característica de cada meio óptico. Quais são esses meios ópticos? São a água e o ar, que são chamados de índice de refração absoluto. Um exemplo que a gente vai fazer aqui é essa água, esse lápis dentro desse copo com água. A gente vê que aqui a gente pensa que os lápis estão quebrados, só que ao a gente tirar, eles não estão. E ao a gente colocar, eles ficam como se estivesse quebrado em partes separadas. Então, é isso. E agora eu vou convidar o professor Felipe Delfino, que é o nosso professor de biologia, para fazer uma complementação à nossa aula. Bom, pessoal, então nossa aula hoje vai ser sobre os ácidos nucleicos. Ou seja, o que são os ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos são moléculas de caráter ácidos, constituídos por longas cadeias carbônicas, ou seja, formadas a partir de ligações entre nucleotídeos e são constituídos por moléculas de DNA e o RNA, e que estão presentes nos genes, ou seja, o nosso DNA ele é as nossas informações genéticas, é as nossas informações do
do nosso pai e da nossa mãe, é onde carrega a nossa cor dos nossos olhos, a cor do nosso cabelo, a cor da nossa pele. Então, é no DNA onde a gente tem nosso material genético e todas as informações do nosso corpo, ok? Dentro dos ácidos nucleicos, a gente tem uma constituição que são os nucleotídeos. O que são os nucleotídeos? Os nucleotídeos, eles são a unidade monomérica que formam os ácidos nucleicos. Ou seja, ele é uma única situação, ou seja, apenas uma fita. Elas são chamadas de nucleotídeos. Diante disso, existe a capacidade de autoduplicação nos DNAs, ou seja, antes da divisão. Antes da divisão, vai haver a duplicação do DNA e assim a replicação de semi-conservativo, ok? Dentro do DNA, vai apresentar também uma molécula de DNA que é usada para a síntese de RNA, ou seja, a chamada transição. O que é essa transição? Mais na frente eu vou falar a você especificamente o que é transição, beleza? O DNA ele tem um processo também chamado de armazenamento de informações em uma sequência única, ou seja, isso acontece no DNA, ele apenas vai apresentar a sequência única. E cada indivíduo possui uma sequência de nucleotídeos, ou seja, o DNA. Dentro do DNA, como vocês podem ver, ele vai apresentar algumas bases nitrogenadas, onde essas bases, ela vai apresentar dentro das suas bases, dentro das duas fitas do nosso DNA, vai apresentar a adenina e a timina, vai haver um casamento entre elas, que é a adenina e a timina, a guanina e a citosina, e esse casamento, se acontecer apenas uma modificação nele, a gente muda todo o nosso material genético do nosso DNA. Antes disso aqui, a gente tem na fórmula mais bem próxima, a gente tem os fosfatos que estão ligados no DNA, a pentose, que são os materiais que estão ligados também, e as bases nitrogenadas, que temos as bases púricas e as pirimídicas. Nas púricas a gente tem a adenina e a guanina, e nas pirimídicas a gente tem a timina, a citosina e a uracila. Bom, pessoal, dentro delas, como eu já tinha falado do DNA, agora eu vou falar um pouco sobre o RNA. O RNA, ele tem também as suas bases nitrogenadas, que são elas, a adenina, que casa-se com a uracila, e a guanina, que casa-se com a citosina. Eles vão ter essa ligação diante da transição dos organismos quando estiverem em formação, certo? E daí, existe uma diferença entre elas, que é o quê? Uma coisa que não tem no DNA e que também não possui no DNA, no DNA, desculpa aí, que não possui no DNA e que possui no RNA, é a uracila. A uracila não vai pertencer no DNA e nem entre outras situações. Dentro disso, existem ainda 3 tipos de situações dentro do nosso sistema do nosso DNA, que é o DNA mensageiro. Qual o mecanismo que o DNA mensageiro ele vai transportar? É levar o código de DNA até o citoplasma, onde será determinado o segmento da proteína. Ou seja, é de lá ele vai mandar essa mensagem para o DNA para ele formar a nova fita e mandar essas informações, seja ele do pai ou da mãe. E também existe a transportação, ou seja, o transporte de aminoácidos até o local da síntese de proteína, ou seja, o ribossomo ele vai fazer isso bonitinho, que faz parte da estrutura cromossômica onde ocorre a síntese proteica. Então, pessoal, eu espero que vocês pesquisem mais, né, façam mais pesquisas, e minha aula é essa, espero que vocês tenham compreendido. Quero agradecer ao professor Anderson, e é isso, minha aula. Bom, gente, essa foi mais uma aula nossa. Espero que vocês tenham gostado. Apenas os vídeos, umas aulas pequenas para que vocês foquem mais na aprendizagem, para que vocês entendam mais. E aí, nas próximas aulas, a gente vai dando continuidade aos conteúdos e aí focando muito na aprendizagem. Valeu!